Olá, hoje, terça-feira, 16 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Aí vai até o capítulo 8, versículo 1. Essa passagem, ela narra o martírio de Santo Estevão. A gente ontem meditava sobre a trama que construíram para martirizar Estevão, para assassinar Estevão. Mas Estevão não recua. E ele fala: homens de cabeça dura, insensíveis de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo. E como vossos pais agiram, assim fazei vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Estevão falou exatamente o que nosso Senhor falou. Estevão aqui imita Jesus, é um discípulo fiel à palavra de Deus. Estevão aqui fala exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo, quando se encarnou, quando veio ao mundo, falou. Quando tornou-se homem, ele falou, Jesus falou. A gente pode meditar nos evangelhos, nosso Senhor falando exatamente isso, homens de cabeça dura. Então a palavra de Deus hoje vem nos inflamar o coração para que a gente faça um exame de consciência e perceba que muitas vezes esses homens sou eu e você, que resistimos ao Espírito Santo, que resistimos à verdade que a palavra de Deus quer nos revelar, quer nos mostrar, quer nos manifestar para que a gente mude de vida. Para que a vida material ela não se sobreponha à vida espiritual, para que o corpo não seja mais importante do que a alma, para que o céu não seja comprometido pelo nosso querer que se esgota na vida material, mas ora, a vida material um dia passará e a nossa alma, que é o elemento durável da nossa vida, aonde passará a eternidade? E Estevão aqui, de modo autêntico, um fiel discípulo, repete as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele fala igual, sem tirar nem pôr. E nosso Senhor faz o quê? Quando eles começam a ranger os dentes para querer avançar em cima de Estevão, ele olha para o céu, e quando olha para o céu, ele diz, ele vê Jesus de pé, à direita do Pai, e diz: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E o povo fica enfurecido e avança para cima dele, o arranca, leva para longe da cidade, assim, afasta da cidade, para fora da cidade, e apedreja ele até a morte. E olha o que ele faz, ele dobra os joelhos, versículo 60 lá, dobra os joelhos e grita com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morre. Imita Jesus Cristo também. Imita nosso Senhor, porque Jesus na cruz, ele pede perdão, ele pede que o Pai perdoe os pecadores que não sabem o que estão fazendo. E Santo Estevão faz a mesma coisa. E muitas vezes, quando nós somos criticados por causa da nossa conduta, e dentro da igreja,
Porque acontece, muitas vezes, aonde a gente está, a gente é criticado porque a gente busca fazer a vontade de Deus. E muitas pessoas que não buscam, que ambicionam a mediocridade, que ficam ali, eu já sou bom, eu pago minhas contas, eu não faço mal a ninguém, criticam a nossa conduta, muitas vezes a nossa busca verdadeira por fazer a vontade de Deus e por cumprir o que está na palavra de Deus. E a gente reclama, a gente se sente mal, a gente diz que não é o nosso lugar, que a gente quer sair, mas não, o que a gente deve fazer é rezar pelos que nos perseguem. E foi isso que nosso Senhor fez na cruz, e foi isso que o discípulo de nosso Senhor, discípulo dos discípulos, Santo Estevão, fez ao ser apedrejado. Pede que o Senhor perdoe, que não os condene por causa daquele pecado. É isso que Estevão vem nos ensinar hoje. É isso que a palavra de Deus vem nos ensinar hoje. E ele morre, e as testemunhas deste momento vão lá e depositam as vestes nos pés de Saulo. O jovem Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Este Saulo, discípulo de Gamaliel, que vai cair do cavalo, ficar cego, retomar a visão a partir da imposição das mãos de Ananias, começo da igreja, e se torna um novo homem, com uma nova vida, Paulo. Ou seja, São Paulo testemunhou o martírio de Santo Estevão, aprovando, porque ainda não havia se convertido à verdade. Se aconteceu com Saulo, que ele se tornou Paulo, pode e deve acontecer comigo e com você. Que por causa da palavra de Deus, do agir concreto do Espírito Santo, da graça de Deus em nossas vidas, nós possamos viver essa realidade. De nos tornarmos um novo homem, uma nova mulher, de assumirmos essa nova vida que o Espírito Santo quer nos dar, para que possamos viver a palavra e a vontade de Deus. O evangelho de hoje está em João capítulo 6, versículos de 30 a 35. E a multidão pergunta a Jesus, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Quais as obras que tu fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. Pão do céu deu-lhes a comer, como está na Escritura. E Jesus responde, em verdade vos digo. E quando Jesus diz em verdade vos digo, ele está dizendo, presta atenção no que eu vou dizer. Não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus, é Jesus falando. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. É Jesus. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. As pessoas pediram, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Resposta ao povo que pediu esse alimento sempre, esse pão sempre. Ele diz, eu sou o pão de Deus, aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui nosso Senhor começa a sua pregação sobre a Eucaristia. Agora deixa eu dizer, assim como na primeira palavra, Santo Estevão vai dizer, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Por vezes, nós resistimos à graça de Deus, ao Espírito Santo, de acreditar verdadeiramente que Jesus está integralmente na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Nós resistimos, mas está aqui, é a palavra de Deus. E mais do que isso, nós temos os milagres eucarísticos que provam a presença de nosso Senhor. Procure o milagre eucarístico de Lanciano. Procure os milagres eucarísticos que estão narrados, descritos exaustivamente na internet, para que você perceba que o Senhor está nos socorrendo a nossa fé para dizer, olha, você pode se alimentar de mim todos os dias na Santa Missa. É por óbvio, se você tem a fé católica, é batizado, fez a primeira comunhão, recebe os sacramentos, não está em pecado mortal, vive uma vida de comunhão com a igreja. Você pode comungar e receber Jesus todos os dias, sempre. E ele está lá, no mais trivial dos alimentos, o pão.
e muitas vezes nós resistimos em acreditar nisso. Mas é Jesus quem inicia a sua pregação, está em João. E deixa eu dizer, muitas pessoas abandonaram Jesus depois que ele pregou sobre a Eucaristia, porque não acreditaram em Nosso Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. E Santo Afonso de Ligório nos dá uma grande lição, porque ele diz, para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Devemos pedir para crer, porque para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele que não crê, nenhuma explicação é suficiente. A nossa fé e a nossa crença, a nossa confiança na presença de Jesus Eucarístico, nosso Deus, na Eucaristia, se dá por graça de Deus, pela virtude teologal da fé, muito mais do que qualquer explicação, porque para a nossa compreensão humana é inexplicável um Deus tão grande se fazer tão pequeno num alimento tão trivial como o pão, mas está lá, corpo, sangue, alma e divindade, para alimentar a mim e a você, para que juntos, caminhando, demos passos firmes em direção a nosso Senhor e nunca mais tenhamos fome ou sede. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia de Deus.